Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui então no último vídeo sobre o manual do Lingo. Vamos abordar justamente as mensagens de erro. Então aqui no manual nós temos esse item chamado mensagens de erro. Quando nós clicamos, podemos ver todos os erros que o Lingo pode retornar para o usuário. E além disso, quando nós clicamos, existe uma breve descrição do que pode estar causando esse erro e de como solucionar. Então a gente pode verificar que alguns têm uma explicação maior do que outros erros, alguns erros praticamente só informam realmente repetindo a informação do erro, quase sem nenhuma informação a mais, mas no geral todos os erros dão uma breve indicação do que você deve fazer caso encontre esse erro. Bom, então vamos aqui no Lingo. Quando você tem o seu modelo, vamos supor então que eu coloquei aqui um número. Isso daqui vai retornar em um erro. Por quê? Primeiro porque está sem o ponto e vírgula. Então, pelo fato de estar sem o ponto e vírgula, já vai retornar um erro de sintaxe. Vamos testar? Então, se eu clicasse aqui para solucionar o nosso modelo, olha que interessante. Nós temos aqui erro 11 e existe aqui a informação da mensagem de erro, né? Justamente. Que estamos entrando com um input inválido, ou seja, estamos dando uma informação inválida. Um erro de sintaxe ocorreu. E aqui ele indica também esse número, que é justamente a linha que esse erro ocorreu, e tem uma setinha aqui indicando onde que o Ling encontrou esse erro. É importante observar que nem sempre essa setinha aqui vai apontar realmente para o local onde o erro está, mas no geral ela aponta para um local bem próximo de onde o erro está. Aqui em cima nós temos três opções. A primeira é de copiar. Quando nós copiamos, eu já vou mostrar o que acontece. Temos aqui o segundo botão de Explain. Quando nós clicamos, ele vai simplesmente no manual, no número do erro. E aqui nós podemos ver qual é uma breve descrição do erro. E nós temos a opção do OK. A opção do OK fecha. Então, como eu apertei o botão de copiar, ele copiou o erro. E o erro que ele copia justamente é a informação aqui de erro que nós encontramos. É importante ficar atento pelo seguinte. Às vezes, é muito comum o seu modelo apresentar erro enquanto você está modelando. Por quê? Porque é normal você acabar esquecendo um sinal, uma soma, uma subtração, um sinal, algum sinal de maior ou igual, menor ou igual, esquecer de colocar o ponto e vírgula. Então, durante a modelagem, minha sugestão é que a cada restrição que você elabore, ou a cada set que você vá acrescentando, não custa nada vir aqui e apertar o botão para solucionar. Se ele já solucionou sem nenhum erro, você não precisa nem esperar ele chegar na resposta. Você já pode interromper. Mas é interessante fazer isso justamente para verificar se não existe nenhum erro na linguagem do Lingo. Agora é preciso ficar atento ao seguinte. Não é pelo fato que o seu modelo não retornou um erro que ele está certo. Por quê? Porque às vezes você escreveu a equação, ou seja, a restrição ou a função objetivo, de maneira equivocada aqui no Lingo. Você queria ter um sentido e acabou tendo outro sentido. Então é importante ficar atento nisso. O fato de não retornar um erro não quer dizer que o seu modelo está escrito da maneira correta. Quer dizer que ele está escrito na linguagem do Lingo, na sintaxe do Lingo, e o Lingo consegue compreender esse modelo. Então, mais pra frente nós vamos ter um guia de como que eu faço, de como que eu sugiro que você faça para realizar a modelagem matemática. Mas o importante saber é justamente isso. É comum você encontrar erros no seu modelo, às vezes é possível confundir na hora que estamos escrevendo o set, acabar trocando alguma palavra. Não tem problema algum, porque quando você soluciona aqui, ele vai indicar os erros que ele encontra, ele vai indicar um erro de cada vez. Então, por exemplo, se eu tiver 3 erros, ele primeiro vai mostrar o primeiro erro, você arruma. Quando você soluciona de novo, ele vai mostrar o segundo erro, você arruma. Você vai solucionar de novo, vai mostrar o terceiro erro, você arruma. E aí, quando você solucionar de novo, não vai ter mais erro. E aí, com isso, você consegue ter um modelo justamente que possa ser solucionado utilizando a linguagem do Lingo. Aqui, então, é interessante que quando você tiver uma dúvida, mesmo se eu não souber inglês, copia justamente a informação que existe aqui e colhe no, no Google Tradutor. Mas os erros mais frequentes que acontecem comigo, pelo menos, são erros de esquecer o ponto e vírgula, ou ainda esquecer algum parênteses quando eu utilizo a função @for ou @sum,
e, eventualmente, a troca de índices dentro da utilização dos sets. Então, esses são os erros mais comuns que eu, pelo menos, tenho quando realizo a modelagem matemática de problemas aqui no Lingo. Outra coisa interessante que nós devemos observar é o seguinte: o Lingo ele dá uma breve informação de onde que o erro está, justamente com essa setinha daqui. Mas nem sempre o erro está justamente nesse item daqui. Às vezes ele pode estar justamente antes ou depois. Principalmente quando nós esquecemos de colocar o ponto e vírgula no final, ele normalmente pode mostrar o erro em outra equação, e não naquela equação que realmente está faltando o ponto e vírgula. Então fique atento a isso. Além disso, alguns erros podem acontecer pelo seguinte. Vamos supor, então, que você tem lá 3 equações, 3 restrições. Vamos supor que o erro está justamente na restrição de número 2. Só que, eventualmente, da maneira que você escreve, o Lingo vai achar que a 1 e a 2 está certo e vai indicar que a 3 que está errada, enquanto, na realidade, a equação que está errada é justamente a equação 2. Então, quando você tiver um modelo que o Lingo, por exemplo, indica que a equação 3 está errada, você olha a equação 3 e não consegue identificar qual é o erro, minha sugestão é fazer o seguinte. Tenta, então, comentar as outras equações. Então, para comentar, basta colocar a interrogação no início. E aí ela já vai ter o ponto e vírgula no final. Então, com isso daqui, o Lingo vai ignorar essa equação, essa restrição. E aí, se você fizer isso e o modelo solucionar sem nenhum problema, você já consegue identificar, então, que algum erro que está ocorrendo entre as equações, então, 2 e 3. Então, provavelmente aqui na equação 2 existe algum erro, provavelmente de índice, que está apresentando a mensagem de erro aqui no Lingo. Isso daqui é um tanto quanto mais avançado, mas é algo que pode acontecer com você. Então, é uma dica que eu dou quando você encontrar um erro que não estiver encontrando qual que é o motivo daquele erro. Bom, então, embora esse seja o último vídeo que nós vamos abordar aqui, os itens, a ordem aqui do manual do Lingo, no vídeo anterior, nós vimos justamente que aqui existem diversos modelos de exemplo no Lingo. Então, eu vou disponibilizar novamente o link do questionário. Então, por exemplo, você vai verificar aqui os modelos que você ficou em dúvida. Então, ficou em dúvida nesse modelo, por exemplo? Ótimo. Você vem aqui, então, no formulário, procura o modelo, marca quantos você achar que... quando você ficar em dúvida e quiser que eu faça um vídeo no futuro. Você vem aqui, aperta próxima, você tem a opção de colocar o seu nome e receber notificações sobre vídeos e sobre o canal no seu e-mail. Aí você marca sim. Se você marcar sim, você coloca o seu e-mail. Se você não quiser receber notificação no e-mail, basta apertar não. E aí você já vai ser informado para enviar o formulário. Além disso, você pode também, mesmo se você não tiver dúvida em nenhum modelo, então, por exemplo, aqui no questionário, se você quiser se inscrever na lista de e-mail, basta você entrar aqui no questionário, não marcar nenhum modelo, se você não quiser, perdão, não marcar nenhum, eu apertei sem querer. Você também pode vir aqui em próximo e só se cadastrar para receber atualizações sobre o canal no seu e-mail. Basta colocar o seu nome e marcar aqui sim, e você vai informar o seu e-mail, e aí você vai receber notificações sobre o canal no seu e-mail. É importante falar que o seu e-mail será mantido em sigilo, será utilizado somente com o intuito de informar sobre o canal, não será divulgado com terceiros. Bom, então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site estudocontro.com.br. Não esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!